Se os Estados Unidos pudessem ter agido militarmente contra Maduro antes dele consolidar a ditadura como consolidou, isso seria bom ou pior ou ruim para o país, para o povo venezuelano? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. O querido Fábio Piperno, de quem eu morro de saudade de dar uma humilhada diária no 3 em 1, acabou sendo humilhado. Não precisou eu estar lá, né? Porque o Marcel Van Hatten estava sendo entrevistado e o assunto era justamente Trump. E toda a narrativa que a esquerda tem é de que o Trump está ferrando com o Brasil e a direita está comemorando. É uma narrativa ridícula. Eu não acho que essa narrativa pegou. Eu não acho. Eu entendo que tem alguns empresários e alguns Faria Limers que falam comigo, que dizem, não, pegou. Não, cara, o Trump, esquece. Primeiro, a eleição do Brasil é 2026. Destruição econômica é algo que afeta governo incumbente. Não vai haver uma reflexão em 2 ou 3 etapas de que foi o Eduardo Bolsonaro que convenceu o Trump que é apoiado pela direita brasileira, que ferrou a economia brasileira, portanto o Lula é vítima e está tentando defender a soberania. Não há esse grau de raciocínio abstrato, até porque ele é falso. Mas mesmo que não fosse falso, e ele não se sustentaria. As pessoas vão no supermercado, as pessoas estão com dificuldade de exportar e vão olhar para o governo e falar, vocês nos colocaram nessa lambança. Então o Piperno tentou lacrar para cima do deputado Marcel Van Hatten e digamos que o resultado não foi muito satisfatório, como tudo aquilo que o Piperno faz, né? É um efeito bumerangue, acaba voltando contra ele. Eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas isso é minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro, eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan. Sim. E eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não vai fazer fake news ao vivo, não vai mentir ao meu respeito, não vai me difamar e não vai dizer que eu defendi autogolpista. Deputado, boa tarde. O senhor, deputado, é um apoiador de longa data aí das ideias do presidente Trump. O senhor, inclusive, esteve presente à posse dele, até um vídeo do senhor, da deputada Carla Zambelli, dançando lá em um evento de posse, lá, ao som de tchê. Então, gostaria de saber do senhor o seguinte, deputado, se o senhor está arrependido de ter apoiado o presidente Trump e se o senhor aprova a elevação das tarifas aos produtos brasileiros. Eu esperava mais seriedade de sua pergunta e não esse ar de deboche, mas em respeito a quem está nos acompanhando, o senhor fez gostaria isso. de lembrar... Assuma, deputado, o senhor fez isso. O senhor estava lá dançando, assuma. Não, eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas isso é minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro, eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan. Sim. E eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não, eu fiz uma pergunta séria. E nós estamos tratando um tema muito sério. O senhor poderia lembrar, inclusive, que o que o Alexandre de Moraes fez contra cidadãos americanos agrediu a lei e a Constituição americana, e poderia lembrar também que eu, como liberal, apesar de, sim, no momento da eleição do Donald Trump, ter vibrado com sua vitória sobre o candidato de Biden, que na verdade era uma mulher, Kamala Harris, a gente lembra que a sua vitória na última eleição foi em cima justamente também de uma série de injustiças cometidas contra si, contra Donald Trump e contra seus apoiadores, que também foram severamente perseguidos. É importante lembrar também que o que aconteceu durante todo aquele período no governo americano foi também utilizado para perseguir opositores aqui no Brasil. O Biden acobertou as atividades das organizações financiadas com dinheiro, aliás, financiou inclusive com dinheiro dos pagadores de impostos americanos para interferir no processo eleitoral brasileiro. O escândalo do USA está aberto. Agora, se você defende interferência do governo americano na soberania brasileira e no processo eleitoral, fique muito à vontade.
Eu nunca fui apoiador incondicional de Donald Trump, muito antes pelo contrário, eu sou liberal. Eu sou contra a política de taxações. E se fosse melhor informado, você teria visto que eu sempre defendi menos impostos. Ouch! Na verdade, tudo que resta para essa esquerda é essa narrativa, né, de que a soberania nacional está ameaçada e que o Trump está ferrando com o brasileiro do nada, né? Do nada. Porque ele não gosta do julgamento do colega dele. Não tem nada a ver com a verdade isso. Infelizmente, tem gente dentro da dita direita, parlamentares, que embarcam ou embarcaram nessa mesma narrativa esdrúxula. Enquanto isso, em 6 meses, Trump lidera a erosão sem precedentes da democracia dos Estados Unidos, Folha de São Paulo. Ou seja, olha o esforço homérico. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. O esforço homérico e quase comovente da velha imprensa. Mostrar que os Estados Unidos, a democracia mais sólida do planeta, não é mais uma democracia e que está atacando uma democracia sólida com um poder judiciário independente só porque não gosta do julgamento que está sendo realizado contra o Bolsonaro. Então, é realmente um espanto, né? Quem é que cai numa coisa dessas? No país dos petralhas, o grau de loucura está chegando realmente nas alturas. Diz Reinaldo Azevedo, Casa Branca não exclui nem ação militar contra o país. Canalha daqui apoia. Bom, se eu contar para o Reinaldo Azevedo que se o Brasil declarasse guerra aos Estados Unidos, que nem os argentinos fizeram lá com o Falkland, e no dia seguinte levantasse a bandeira branca e deixassem os Estados Unidos tomar conta, que isso seria bom para o Brasil, eu acho que ele ia ter um ataque de pelancas e surtar. Mas aqui a gente tem independência para falar até isso. Mas é óbvio que é um devaneio, é um delírio, é ridículo. Nada disso está na mesa, né? Em que pese, repito, uma pergunta retórica, se os Estados Unidos pudessem ter agido militarmente contra Maduro antes dele consolidar a ditadura como consolidou, isso seria bom ou pior, ou ruim para o país, para o povo venezuelano? Vamos lembrar que os Estados Unidos, se tem uma coisa que eles não são, e aqui eu divido dos meus colegas libertários ANCAPs anti-americanos, né? Eles não são imperialistas, colonialistas, nos moldes clássicos. Eles são o xerife do mundo. Eles usam o poder bélico, o poder, o soft power, a geopolítica, o hard power, para ditar os melhores interesses deles e que, por sua vez, acabam sendo coincidentes com os interesses do mundo livre, porque eles defendem o mundo livre contra o eixo do mal, como foi desde a Segunda Guerra e depois da Guerra Fria. Agora, Estados Unidos foi atacado pelo Japão em Pearl Harbor, venceu a guerra e fez o quê? Mandou o general MacArthur e reconstruiu o Japão. O Japão hoje é uma das potências livres do mundo. Cadê a colonização americana no Japão? E na Alemanha? Dividiram a Alemanha em 2 partes. Uma parte ficou com um muro proibindo o povo de sair e o regime comunista da República Democrática, né, da Alemanha. E a outra parte, reconstruída com a ajuda americana. Fora o Plano Marshall para toda a Europa. Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia, compraram a Louisiana da França, mantiveram Filipinas independentes, Panamá. Cadê esse país colonialista que vai invadir o Brasil, segundo o país dos petralhas? Agora, como diz o príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança, eles estão de olhos bem abertos em relação à turma do eixo do mal e usando seu arsenal, suas ferramentas à disposição para pressionar. Quando Noriega foi preso por operar um narco-estado no Panamá,
150 burocratas panamenhos perderam visto e tiveram ativos bloqueados. Na Venezuela foi o dobro. No Irã, 800 pessoas. Na Rússia, 2.000 pessoas, fora 1.200 empresas sancionadas. Na China, 500 pessoas e 1.000 entidades banidas. Ou seja, se você escolhe fazer parte do eixo do mal, arca com as consequências. Os Estados Unidos vão usar as suas ferramentas, o fato deles dominarem o mundo econômico, representarem mais ou menos 25% do PIB, 30% do consumo mundial de muitos produtos, o sistema SWIFT, eles vão usar isso como uma alavanca para pressionar contra regimes nefastos. Oh, que terrível o império estadunidense. Ah, eu odeio os Estados Unidos. É o Estado malvadão, o tio Sam. Isso une libertários ancaps bobinhos e comunistas, petistas. Não quem tem juízo. Bom, o Alckmin vai resolver os problemas. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Ele já percebeu que não tem nada a ver com a demanda da questão do eixo do mal, do julgamento político contra o Bolsonaro. Tem a ver com questões tarifárias, comerciais, e ele vai explicar para o Louro José e por tabela para o Trump, um ano exato depois dele estar naquela festa com gente esquisita do Hamas, dos Houthis, da Guarda Revolucionária Iraniana. Um ano depois, ele foi no Louro José mostrar as suas meias e explicar o que está acontecendo. Eu queria saber o seguinte, assim, se a gente ainda corre risco, doutor Alckmin, de outras tarifas lá do Trump, será? Olha, espero que não, viu? Todos nós. Que não, porque não tem nenhuma justificativa para o Brasil, que tem déficit com os Estados Unidos, que dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 Estados Unidos não paga nada, tarifa é zero, entra aqui sem pagar, ainda tem mais tarifa. O que nós precisamos é reverter esse 35,9% que recebeu 40 além dos 10. Então vamos trabalhar para reverter isso e apoiar o emprego e as empresas e ampliar mais mercado. Nós batemos o ano passado. Essa foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi. E teve jornalista, filhote de Reinaldo Azevedo, dizendo que foi um show de comunicação. E que a direita tacanha fica insistindo em defender as tarifas e vai se ferrar com isso. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.